Oi, gente, boa noite. Vamos para mais uma aula virtual de processo de trabalho. Vamos falar hoje de liquidação de sentença e execução de sentença. Então, nós vimos até agora, então, vimos na última aula quanto à sentença e os recursos. Depois de transitada em julgado essa sentença, então nós temos lá o ajuizamento da ação, audiência inicial, contestação do réu, produção probatória, audiência de instrução e julgamento. Depois dessa audiência de instrução e julgamento, razões finais, todas as tentativas de acordo possíveis feitas pelo juiz, pelas partes, até uma sentença final que vai ser uma sentença que vai julgar procedente ou improcedente a pretensão principal, ou a pretensão do autor. No que ela julgar procedente, no que ela for condenatória, ela necessita ser liquidada e executada. Tá? Somente a sentença condenatória que pode ser objeto de liquidação e execução de sentença. As sentenças constitutivas, declaratórias, desconstitutivas, enfim, elas não estão sujeitas à execução porque elas produzem efeito independentemente de execução. Tá? A execução ela necessita de título executivo, que tem certeza, liquidez e exigibilidade. Tá? Certo é aquele que é delimitado, né? Certo é a obrigação delimitada do objeto, determina o que é devido. Líquido é estabelecer o montante devido, o quanto que é devido, qual é o valor devido. E exigível quer dizer que já pode ser exigido, que não tem nenhum fato impeditivo, nenhuma questão modificativa, enfim, nada que impeça a execução. Tá? Já chegou no prazo, digamos assim, de pagar a dívida. E o procedimento de liquidação de sentença ele é justamente para se averiguar esse montante devido, para se liquidar a sentença, averiguar o montante devido, estipulando o valor da condenação e tornar o título então certo, líquido e exigível. Nós temos três modalidades de liquidação de sentença trabalhista: a liquidação por cálculos, por arbitramento e por artigos. A liquidação por artigos ela foi denominada pelo atual Código de Processo Civil de liquidação pelo procedimento comum. Tá? Então, se vocês ouvirem alguma questão, alguma discussão falando em liquidação pelo procedimento comum, é a antiga ou ainda atual, enfim, ainda pode-se usar a expressão liquidação por artigos. Bom, a liquidação por cálculos é a mais usada, tá? É aquela que vai estabelecer o valor da condenação por simples cálculo aritmético, tá? Normalmente realizada por um perito contador nomeado pelo juiz, ou então ou pelas próprias partes que apresentarão os seus cálculos. O valor devido, então, dependerá de simples cálculo aritmético, já falei. Ela é, uma vez elaborada pelo perito, pelo contador nomeado pelo julgador, pelo juiz, o juiz deve abrir às partes o prazo comum de 8 dias para que se manifestem sobre esse cálculo. Tá? E aí eles têm que se manifestar, o autor e o réu têm que se manifestar sob pena de preclusão. Tá? Então, o juiz nomeia um perito contador que vai apresentar os cálculos de liquidação com base na sentença condenatória. Lembrando que só a sentença condenatória é que pode ser objeto de liquidação e, portanto, de execução. Tá? Sentença constitutiva, declaratória, desconstitutiva, uh, uh, tem sua eficácia, seus efeitos imediatos, então não precisa de execução, não precisa de liquidação. Eu vou precisar liquidar para tornar o título executivo líquido, certo e executivo e exigível. Né? Lembrando que certo é delimitar o objeto da dívida, liquidez é a quantificação da dívida e certeza é poder ser cobrada a dívida, tá? Não que já pode ser cobrada. Bom, então voltando a falar da liquidação por cálculos. O comum é que o juiz nomeie um perito contador que vai apresentar os cálculos. Apresentados esses cálculos pelo perito contador do juízo, o juiz deve abrir às partes o prazo comum de 8 dias para que se manifestem sobre esses cálculos, apresentando suas impugnações, sob pena de preclusão, ou seja, sob pena de não poderem mais, lá no futuro, discutirem se esses cálculos estão certos ou errados. Tá? E aí, a partir da impugnação, das impugnações das partes,
e de eventual esclarecimento por parte do perito, o juiz vai então homologar ou não homologar esse cálculo, partindo então para a fase da execução. Também há a possibilidade dos cálculos serem apresentados pelas próprias partes, ou pelo autor ou pelo reclamado, ou pelo reclamante ou pelo reclamado, ou pelo autor ou pelo réu. E aí, uma vez apresentados os cálculos por uma das partes, a outra parte vai se manifestar, apresentando suas impugnações, também sob pena de preclusão, vai ser feita, vai apresentar, a parte impugnada vai apresentar os seus cálculos, enfim, vai ficar o cálculo do reclamante, o cálculo do reclamado, as impugnações de cada um, e aí o juiz decide qual deles homologar ou qual deles é o correto. Já a liquidação por arbitramento é aquela que vai depender de conhecimentos específicos, normalmente de prova pericial, tá? Ou de análise ou exame pericial. A liquidação por arbitramento está prevista no artigo 509, inciso 1º do Código de Processo Civil, tá? E o uso dessa modalidade é quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou quando a natureza do objeto o exigir. Tá? Então é uma liquidação por perícia, normalmente perícia contábil, né? Que tem que se provar algum fato novo, tem que se provar alguma situação nova, exame pericial, análise pericial. E a liquidação por artigos, que eu falei para vocês, que o Código de Processo Civil atual estabeleceu o nome de liquidação por procedimento comum, atual nomenclatura, está lá no artigo 509, inciso 2 do Código de Processo Civil. Tá? E ela é utilizada quando existir a necessidade de se alegar ou provar fato novo. Aí ela será por artigos. Por isso que é um procedimento comum, porque é quase que uma nova ação dentro da sentença, para se provar efetivamente aquilo que a sentença deve corresponder economicamente. Bom, apresentada o cálculo ou feita a liquidação por arbitramento ou por artigos, enfim, o juiz vai homologar esse cálculo, vai homologar o valor devido. A partir dessa homologação, o executado pode impugnar a decisão por meio de embargos de execução no prazo de 5 dias após garantir a execução. Então, como é que vai funcionar? O executado, ele vai ser, o executado, que normalmente é o reclamado, né, que é quem vai ter que pagar a dívida, seja ela pequena ou grande, enfim, normalmente as sentenças têm uma, pelo menos, mínima procedência em alguns detalhes, enfim, então normalmente é o reclamado, é a empresa que vai pagar, ela será notificada para em 48 horas pagar o valor da sentença homologada, da sentença de liquidação, ou nomear bens à penhora para que possa discutir os cálculos se tiver impugnado lá no momento oportuno. Então, o executado ele vai poder impugnar a decisão de liquidação por meio de embargos de execução, também chamados de embargos à penhora, embargos do devedor, mas embargos de execução é um nome mais correto, no prazo de 5 dias após garantir a execução, então após a penhora de bens ou penhora de valores. E o exequente, por sua vez, que também estiver insatisfeito com a sentença de liquidação, vai poder, nesse mesmo prazo, após garantida a execução, discutir novamente o cálculo, tá? No prazo de 5 dias após a penhora de bens. Isso está lá no artigo 884, parágrafo 3º da CLT. Tá? Então, é assim que se faz a liquidação e o início da execução trabalhista. Tá? Recapitulando, a sentença condenatória, uma vez transitada em julgado, ela tem que ser submetida a um procedimento de liquidação. Torná-la líquida, torná-la exigível e certa. Então, porque, como eu falei para vocês, o título executivo judiciário tem que ser certo, líquido e exigível. E a liquidez ela se estabelece a partir da verificação do montante devido, da quantidade ou do valor, da mensuração que se faça do valor devido ou da sentença condenatória. Para que se estabeleça que aqueles tantas horas extras, que aqueles tantos 13º, que aquelas férias deferidas, enfim, para que se estabeleça quanto que significa em dinheiro aquilo lá. Aí o juiz nomeia um perito contador que vai apresentar o cálculo de liquidação de quanto ele entende devido
daquela sentença condenatória. Abre-se então prazo para as partes, prazo comum. O juiz deve abrir prazo comum, tá? Não é possibilidade mais, é deve, é obrigação do juiz abrir prazo comum de 8 dias, não é mais 10 dias como era antigamente, é 8 dias. O prazo é comum, não é mais intercalado, para que as partes reclamante e reclamado apresentem as suas manifestações, as suas impugnações frente a esse cálculo apresentado pelo perito. Apresentadas as impugnações, feitos os esclarecimentos necessários, eventualmente até voltando para o perito para que ele esclareça ou para que ele revise alguma parte dos seus cálculos, o juiz então vai homologar esse cálculo. Homologando esse cálculo, passa-se a fase da execução propriamente dita, onde o devedor é notificado para pagar em 48 horas ou nomear bens a penhora. E a partir da garantia do juízo, ou seja, da nomeação de bens a penhora ou da realização de penhora pelo juízo, pelo oficial de justiça, começa-se a contar o prazo de 5 dias para que o devedor faça os embargos à execução ou embargos do devedor para discutir efetivamente aquele cálculo que ele já havia impugnado antes, e aí aqui ele vai discutir qual é o valor efetivamente devido, ou vai alegar excesso de penhora, enfim, todas aquelas possibilidades cabíveis nos embargos do devedor. E nesse mesmo prazo de 5 dias após garantida a penhora, o exequente, que é o credor da dívida, também pode apresentar a sua impugnação à sentença de liquidação. Sendo a liquidação por artigos, que nós damos o nome de procedimento comum, ou por arbitramento, da mesma forma, a partir da homologação do juízo, nasce para o reclamante, ou melhor dizendo, a partir da homologação do juízo desses cálculos, nasce para o devedor a possibilidade de impugnar em 5 dias após a garantia do juízo, e para o credor nasce, após a garantia do juízo, também a possibilidade de impugnar essa liquidação de sentença. Essa sentença de liquidação, melhor dizendo. Não sendo o cálculo realizado por perito nomeado pelo juiz, ele vai ser realizado pelas partes, ou pelo reclamante ou pelo reclamado, ou por ambas as partes. Cada uma vai apresentar o seu cálculo e o juiz, e cada uma vai impugnar o cálculo da parte contrária, até que o juiz então decida qual dos cálculos é correto ou qual fórmula aplicável, e aí daqui a pouco, dependendo se o juiz não tiver como optar nem por A nem por B, ou não conseguir fazer com que um dos cálculos seja o correto ou seja o efetivo, ele vai nomear um perito para que o perito estabeleça, afinal de contas, quanto é a dívida, e aí ele homologa o cálculo do perito e nasce a possibilidade de embargos à execução ou embargos do devedor por parte do devedor e impugnação de liquidação por parte do credor. Então, a execução trabalhista ela nasce a partir dessa penhora realizada, dessa garantia do juízo. Tá? A execução trabalhista, o que ela é? Ela é a atuação judicional que compele o devedor, por iniciativa do interessado ou exequente, a cumprir a obrigação contida no dispositivo da decisão. O objetivo é efetuar e satisfazer o direito do credor que fora reconhecido em uma decisão judicial proferida durante a fase de conhecimento. A execução ela não pode mais ser iniciada de ofício pelo juiz, a não ser que a parte credora não esteja representada por advogado, esteja atuando pelo juspostulante, o que é muito raro, quase impossível de acontecer. Então nós podemos ter que a regra hoje é de que o juiz não pode mais impulsionar de ofício a execução, e sim tem que esperar a manifestação da parte interessada, que normalmente é o credor. Tá? Os dispositivos legais a serem observados na execução de sentença, nós temos os artigos 876 ao 892 da CLT, nós temos a Lei 5584 de 1970, então uma vai se aplicando subsidiariamente à outra. Depois nós temos a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 1980, e por último o Código de Processo Civil, que também é aplicado subsidiariamente quando não houver conflito com a CLT ou com as demais normas de execução trabalhista. Quais são os títulos executivos judiciais? Então, pelo artigo 876 da CLT, nós temos os seguintes títulos executivos judiciais: as sentenças transitadas em julgado, as decisões impugnadas por recurso sem efeito suspensivo, os acordos judiciais não cumpridos
E aí, não previstos no artigo 876 da CLT, mas também considerado um título executivo judicial, nós temos o acordo extrajudicial lá do artigo 855B da CLT, que é uma novidade de 2017 para cá. Tá? E como títulos executivos extrajudiciais, nós temos os TACs, que são os termos de ajuste de conduta firmados pelas empresas com o Ministério Público do Trabalho. E nós temos a certidão de dívida ativa da União decorrente das pendências administrativas impostas ao empregador pelos órgãos de fiscalização do trabalho. Então, certidão de dívida ativa da União decorrente das pendências. A minha letra está. Nem eu entendo mais. Certidão de dívida ativa da União decorrente das pendências, penalidades administrativas impostas ao empregador pelos órgãos de fiscalização do trabalho e os TACs. Isso é. Aí nós temos alguns princípios da execução. Tá? Princípios da execução são os seguintes. O primeiro deles é o princípio do interesse do credor ou exequente. Tá? O procedimento de execução trabalhista deve buscar a realização, a efetivação da obrigação contida na decisão judicial, sendo que esta abrange primordialmente créditos de natureza alimentar. Então, sendo crédito de natureza alimentar, a execução ela tem por finalidade garantir a eficiência dessa sentença em favor do credor. Tá? Por isso que o nome é princípio do interesse ao credor. Tá? Ele deve buscar a realização e a efetivação da obrigação resultante da sentença. Princípio da patrimonialidade ou natureza real. A execução só pode recair sobre bens executados, presentes e futuros. Tá? Não pode recair sobre a pessoa do executado, apenas sobre os bens do executado, sejam eles presentes ou futuros. Terceiro princípio é o princípio da limitação expropriatória. O valor executado não pode embasar uma alienação deliberada e total do patrimônio do devedor, pois a constrição e alienação do patrimônio deste devem atender aos valores relativos à dívida e à satisfação do exequente. E a expropriação é limitada ao valor do crédito. Tá? Então, nós não podemos cometer abusos, excessos na hora de penhora de valores ou penhora de bens. Tá? A penhora de valores ela deve ser limitada ao valor da dívida. Tá? Então, o executado não pode embasar uma alienação, não pode, o valor executado não pode embasar uma alienação deliberada e total do patrimônio do devedor, tem que se limitar ao valor devido. Tá? Não pode ultrapassar a quantia devida. Número 4, né, o princípio número 4 é a utilidade para o credor. Tá? A execução ela não pode ser um instrumento de punição ao devedor. Quando o patrimônio do executado já for insuficiente para arcar com o pagamento da dívida, o credor não poderá se valer da execução. Então, se o oficial de justiça, no momento de realizar a penhora, verificar que a quantia a ser penhorada ou os bens a serem penhorados não serão suficientes sequer para as custas do processo e os honorários, ou pelo menos as custas, ele não vai realizar penhora porque não tem por que realizar penhora de valores que são insuficientes ou extremamente insuficientes, extremamente ínfimos em relação ao valor da dívida. Depois disso, nós temos o princípio da não prejudicialidade do devedor. Tá? E aí aquela regra de que a execução deve se dar pelo modo menos gravoso ao devedor. Princípio número 6, princípio da especificidade. É o princípio inerente às execuções para a entrega de coisa de fazer e não fazer, cujo teor se direciona para a possibilidade do credor receber, além das perdas e danos, o valor da coisa, quando esta não lhe for entregue, deteriorar-se, não for encontrada ou não for reclamada do poder do terceiro adquirente. Isso está lá no artigo 809 e 816 do Código de Processo Civil. Ou seja, se busca efetivamente aquilo que foi condenado, aquilo que é objeto da condenação. Se é obrigação de fazer, se busca dar efetividade à obrigação de fazer. Se é uma obrigação de não fazer, se busca dar efetividade a não fazer, com multas, com as trends, enfim, com métodos criados pelo próprio juiz para garantir que aquela situação real buscada aconteça. Não sendo possível a especificidade, a específica, o específico cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, aí sim nós vamos converter essa obrigação em perdas e danos e aí o credor vai poder ter direito ao equivalente do que seria a obrigação de fazer ou não fazer em pecúnia. Princípio número 7, princípio do não aviltamento do devedor.
Tá? Nós temos as impenhorabilidades dos bens do devedor, que sejam essenciais à sobrevivência e à sua família. E aí nós temos lá o artigo 833 do CPC, que trazem as impenhorabilidades. E temos também a Lei 8.009 de 1990, que traz a lei, que é a Lei do Bem de Família, que estabelece algumas impenhorabilidades, especialmente relacionadas ao bem de família, residência, a única moradia do devedor e assim por diante. E por último, nós temos o princípio da livre disponibilidade do processo pelo credor. O devedor, o credor pode desistir da execução ou de alguns atos executivos, independentemente da concordância do devedor. Tá? Então, é de livre disposição do credor à execução. Dentro da execução, nós temos a legitimidade ativa e a legitimidade passiva. A legitimidade ativa está presente no credor, no Ministério Público do Trabalho e nos sucessores do credor. E a legitimidade passiva está na pessoa que consta no título executivo como devedor, normalmente o réu, né, o reclamado da ação de conhecimento, e ainda aquelas partes enumeradas no artigo 4º da Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 80, e no artigo 779 do Código de Processo Civil. Esse vídeo de hoje ele foi curto, tá? Na próxima aula nós vamos falar mais um pouco sobre execução, vamos terminar a parte de execução, mas esse vídeo foi um pouco mais curto, peço desculpas para vocês pelo vídeo ter sido curto, mas falamos sobre a liquidação de sentença e semana que vem a gente termina a parte de execução de sentença, tá? Bom estudo, boa noite, bom trabalho a todos, um abraço.